Salve torcedor, tá começando mais um episódio aqui dos Meio Armadores, o seu dossiê, esse quadro fantástico que o Brasil todo tá ligado já recebi vários feedbacks só falando de outra coisa. Torcedor, hoje o dossiê Meio Armadores nós vamos falar de uma das maiores provocações do futebol brasileiro, e essa provocação não poderia vir de outra pessoa a não ser dele, Eurico de Oliveira Ângelo Miranda. Eurico Miranda foi um dos dirigentes mais tiveram a personalidade mais forte no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, e quem não concordar com isso é clubista. Agora roda a vinheta, depois eu conto toda essa história aí pra você. Torcedor, eu vou pedindo aí para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário aqui, porque depois você acaba esquecendo, você vai ficar tão envolvido com a história desse vídeo que vai deixar para depois o like. Já deixa o like agora na confiança, porque é nóis. Tudo começa com Fluminense lá na Série C. Eu já fiz até um dossiê contando aí a história de como o clube das Laranjeiras, do bairro de Laranjeiras, foi parar na Série C em 99, e depois teve uma ascensão meteórica à Série A, porque teve duas Séries B, mas não vem ao caso. Vasco e Fluminense jogaram pela Copa Rio São Paulo, da Copa Rio São Paulo, e o Fluminense acabou conseguindo superar o Vasco da Gama por 4-1. E aí veio a provocação de Eurico Miranda. Confira só o que ele disse. Eu tenho uma escala aqui no Vasco que meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra time pequeno. Quem perde para o time da terceira divisão tem que ser multado. Eurico diz ter multado o time em R$10 mil pela derrota por 4-2 no Rio São Paulo. E promete devolver esse dinheiro se o Vasco vencer o clássico de amanhã por 3 gols de diferença. Agora, contra o Fluminense, se fosse basquete, eu dava 50 de vantagem e era absolutamente tranquila a vitória do Vasco. Pouco tempo depois seria o jogo pelo Campeonato Carioca. O jogo seria no Maracanã, no dia 21 de março de 1999. Foi o maior público daquela temporada do Campeonato Carioca. Mais de 123 mil pessoas foram até o estádio Mário Filho Maracanã para acompanhar Vasco Fluminense pelo Campeonato Carioca. O time do Vasco, a gente olhando aqui a ficha técnica, era o time base que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e chegou até a final para jogar contra o Real Madrid, coisa que alguns outros times do Rio de Janeiro não conseguiram fazer. Olhando aqui a escalação do Vasco, vou dar uma coladinha aqui no monitor que está aqui ao lado. O Vasco vinha com Carlos Germano, Zé Maria, Odivan, Mauro Galvão e Felipe Maestro. No meio campo tinha Nasa, Juninho, Ramon, e na frente tinha Donizete, o Pantera e Luizão, sem contar também aqui o nosso querido Wagner, que era um bom jogador, entrou no segundo tempo no lugar do Luizão, e também um Alex, o zagueiro, que entrou no lugar do Mauro Geraldo Galvão, um baita do zagueiro Mauro Galvão, talvez um dos maiores aí da história do Vasco da Gama, o Mauro Galvão. E o time do Fluminense, como eu falei, que vinha da Série C, tinha alguns destaques aqui que, se a gente for olhar hoje, como o Túlio, o Gelson, o Marcelinho Paulista, o querido Magno Alves também estava nessa equipe, e era treinado pelo Carlos Alberto Parreira. Nonato, que era um bom zagueiro também, estava na equipe do Fluminense. Aí
começo do jogo, o Luizão já marca o primeiro, e dos gols aí do garoto Felipe Maestro, uma baita partida do Vasco. E para fechar a goleada de 3-0, Eurico Miranda deu mais essa declaração. Eu só tive a lamentar que eu vou ser obrigado a devolver um dinheiro que eu tirei dos jogadores. Porque eu prometi, se ganhasse de 3, que eu ia devolver o dinheiro, e eu tenho que cumprir. Eu prometi. Torcedor, esse foi o nosso dossiê aqui, falando da provocação de Eurico Miranda ao time da Série C, no caso, à época, o Fluminense. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe esse vídeo, deixe o like. E eu quero ver aqui nos comentários também a sua opinião. Você lembrava dessa provocação? O que você achava de Eurico Miranda, personalidade forte do futebol brasileiro? Sigam os meus armadores aqui no YouTube e também sigam a gente lá no nosso Instagram em @meioamadores. Estamos com live semanais, quase diária agora. Sempre final de semana o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. O Botafogo a essa altura, foguete não dá ré. E aí há várias coisas interessantes aqui. Também tem o programa, os quadros aqui interessantes que o Brasil já consagrou, como é uma farsa, toda sexta-feira com o Estevão Barros, e o painel sincero com o nosso comentarista sincero, Adiel Reis. Valeu, rapaziada, valeu, pessoal. Um beijo de vossos corações e até a próxima.